É o cadastro de compromisso socioambiental, que é uma experiência que a gente tem no Mato Grosso, em que proprietários de terra, grandes produtores de carne e de soja, estão se cadastrando num registro onde há um diagnóstico do seu passivo ambiental e há uma geração de um protocolo para que esses proprietários possam recuperar esse passivo, a eliminar esse passivo. Com recuperação, inclusive, de APPs, né, onde se faz todo o monitoramento, por exemplo, do quanto a água, quando volta à propriedade, depois que você recupera a floresta ao longo dos rios, a qualidade melhora, você consegue monitorar em termos do quanto ele estava tendo de prejuízo, ou seja, você traz uma série de coisas para o produtor e o mercado começa a ver esses grupos como grupos que podem dar um produto mais sustentável e remunerá-los um pouco mais. Então, o cadastro hoje tem mais ou menos uns 170 produtores rurais, de grandes produtores, que estão do lado direito ali, isso é Mato Grosso, aquilo que está em azul, em verde, desculpe, é o Parque do Xingu. Todas aquelas propriedades coloridas, que são grandes propriedades, estão dentro do cadastro. E a ideia é você não precisa estar de acordo com a lei, você precisa estar disposto a vir para a legalidade à medida que você recupera os seus passivos ambientais. Quer dizer, são produtores, tidos como os vilões, que estão se envolvendo nisso. E eu espero que, no caso da União Europeia, ou dos americanos, ou aqueles que comprem carne, valorizem isso. Porque é esse tipo de consumo consciente por aqueles que, vamos rezar até que os chineses façam isso, mas, enfim, nós temos uma oportunidade grande, não é um vazio de ideias, nem de coisas sustentáveis que possam dar certo. A outra coisa envolve pequeno produtor também. Esse é um projeto do primeiro consórcio de municípios na Transamazônica para a redução do desmatamento das emissões de gases de efeito estufa, oriundas do desmatamento e do fogo florestal e das queimadas. Quer dizer, isso vem sendo apoiado pelo Ministério do Planejamento, é um programa que o IPAM tem, junto com vários parceiros locais, e os prefeitos se uniram num grande consórcio. Isso tem que ser valorizado e tem que dar recursos para esses municípios de alguma forma. A outra coisa são os pequenos produtores em si. Esse é um projeto que foi submetido ao Fundo Amazônia por 350 famílias de pequenos produtores que se comprometem, através do programa de uso das suas propriedades, a reduzirem desmatamento, usarem a floresta de maneira sustentável, receber uma compensação e investir essa compensação na intensificação da agricultura familiar, que é aquilo que eles fazem melhor. Então, isso está acontecendo, 350 famílias, a ideia é, no segundo período, passar para quase 5.000 famílias. A terceira estratégia, que eu queria me deter um pouquinho mais, que é por causa da escala, é aquela que aumentem a escala dos incentivos para a conservação, uso sustentável da floresta. Faltou aí esforços para a redução do desmatamento. Acho que todo mundo já ouviu falar disso aqui, mas no caso das emissões por uso da terra, Indonésia e Brasil correspondem a mais de 60% das emissões por derrubada de florestas, emissões de gases de efeito estufa. Não parece muito falar em 15% do total, mas isso é mais do que todo o transporte mundial emite de gases de efeito estufa. Lá em cima tem um reloginho que parte de 2006 até 2050. Que amarelo é desmatamento previsto no futuro, caso tenhamos as mesmas relações dos últimos 15 anos. Ok? Ora, é uma coisa que pode gerar uma quantidade enorme de emissão e uma contribuição significativa de emissões para o mundo, e agravando a mudança do clima. O cenário em 2050, parando aquele relógio em 2050, mais ou menos esse, isso é para a bacia inteira, esse modelo, posso passar depois o trabalho, se vocês quiserem. Mas tem uma nova ordem que vários de vocês já viram aqui nas outras apresentações. Nós estamos derrubando as taxas de desmatamento. Nós publicamos, faz alguns meses, nos anais da Academia Americana de Ciência, um trabalho que mostra o papel das áreas protegidas criadas recentemente na redução dessa taxa e de outros fatores. A conclusão geral desse trabalho, eu posso também passar se vocês quiserem, é que
daquela queda que começou de 2004 até agora, a análise foi feita em 2004, 2005, 2006, 44% dessa queda pode ser explicada pelo preço das commodities no mercado internacional. Isso já era colocado, mas não se sabia muito bem qual era a contribuição do governo nesse processo. E nós conseguimos, por análise de modelagem, uma análise estatística bastante complicada, matemática bastante complicada, junto com o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, estimar quantos % daquela queda é explicada, por exemplo, pela criação de áreas protegidas, que é uma ação de governo. E o quanto foi por campanhas de controle que o governo fez. Se você soma ali 38 com 18, a maior parte dessa queda foi uma intervenção do Estado e que teve uma redução das emissões. Gente, no mundo aquecido e no mundo que todo mundo fala em créditos de carbono, estamos fazendo isso de graça. A sociedade brasileira está como relógio, trabalhando de graça. Muito bem. Ameaças. Aquela queda, particularmente, eu acho que ainda não é sustentável, embora cada ano que passa, que nós temos números menores, ela se torna muito mais viável, essa sustentabilidade. Quais são as 3 ameaças que nós estamos vendo? Isso está publicado num artigo na Science, que a gente publicou recentemente, mas são 3. Primeiro, vamos começar ao inverso aqui, a demanda por commodities. A própria Embrapa diz que você precisa mais de 10 milhões de hectares de novas áreas para dar vazão à demanda até 2018, por commodities, grãos e carne, principalmente. Portanto, a pressão em cima da Amazônia é muito grande, porque você tem, não tem mais disponibilidade de área para crescimento, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. A pressão é em cima da Amazônia como um todo. A segunda é o PAC, que eu já comentei, que não tem salvaguardas ambientais, podem gerar grandes emissões. E a flexibilização que está posto da legislação, o Código Florestal precisa ser discutido, mas ele precisa ser debatido e partir de outra premissa que não é aquela posta hoje em dia. Portanto, não estamos tão bem assim, embora tenhamos avançado muito. Eu queria falar um pouco, para finalizar, da questão de REDD, que é a redução de emissões por desmatamento e degradação florestal, porque talvez seja o mecanismo no âmbito da ONU e no âmbito dos países ou de congregações de países que pode trazer um valor para grandes extensões de floresta. Eu sei que os produtos da floresta são importantes, que geram uma renda enorme. O Israel até estava comentando agora há pouco o quanto isso representa de divisas, mas é sempre muito mais localizado. É uma área que você tem uma produção adequada, que vai carregar dinheiro para aquela área. Agora, para a imensidão amazônica ou de florestas tropicais, a gente precisa de algo mais robusto, algo mais global. E REDD está surgindo na discussão de clima como aquele mecanismo para tratar das emissões por desmatamento nos trópicos. Nós tivemos, tanto no Fundo Amazônia quanto na construção do REDD, um papel importante. O IPAM, em 2003, lançou um conceito chamado a redução compensada do desmatamento, que vale até hoje para a REDD, que é simplesmente dizer que, ao reconhecer e comprovar esforços de redução de emissões por desmatamento num determinado território, o país teria direito a compensações num volume referente àquela... O Werner entrou, eu fiquei todo atrapalhado. Né? Referente àquela redução que foi feita. REDD, portanto, pode ser uma das... não é a única, não deve ser a única, tem uma série de problemas, mas ela pode ser uma das opções para que nós tenhamos alguma garantia de que possamos ter reconhecido o esforço de redução de emissões por desmatamento. O Brasil avançou muito nisso, e quando eu falo Brasil, eu não falo o governo brasileiro, eu falo a sociedade brasileira, e algumas dessas conquistas estão aí. Política Nacional de Mudanças Climáticas. O Brasil determina a redução até 2020 das suas emissões, não só na área de desmatamento, mas em várias outras áreas.
inclusive na queima de combustível fóssil. Nós temos o Fundo Amazônia, que tem uma série de problemas de operação, mas que representa um avanço enorme em mudar essa lógica onde floresta é boa quando está derrubada, e não quando está em pé. Os estados têm avançado, os estados da Amazônia, vários deles têm metas, inclusive determinadas por decreto, como é no Pará, metas de redução de emissões por desmatamento. Um sistema eficiente de monitoramento, um sistema de terras indígenas e unidades de conservação, uma sociedade organizada. Eu sempre gosto de dizer que a gente tem um Fórum Indígena de Mudança Climática. Eu não vejo outro país desenvolvido ou em desenvolvimento com algo como isso. E temos, talvez, mais governança hoje na Amazônia do que há 10 anos atrás.